Audiobook As Leis Espirituais de Vincent Gilligan, página 173, ainda falando sobre o medo. Que consequências concretas tem o medo relativamente à evolução do espírito? Como já disse, a consequência mais nefasta do medo é a de que o espírito se inibe de manifestar tal como é e de agir conforme sente. Quando uma pessoa não é ela mesma, não pode progredir espiritualmente, pois a sua vontade está aprisionada. Não toma decisões livremente, mas sempre amarrada pelo medo. O medo é que decide por ela. Não se atreve a enfrentar nenhuma circunstância que lhe possa ser útil na sua evolução espiritual, porque o medo lhe faz crer que não vai poder superá-la. O medo é um sentimento através do qual os poderosos da Terra manipulam a humanidade e a mantêm num estado de estagnação espiritual, criando uma ameaça, um inimigo imaginário por detrás de todos aqueles desafios espirituais que o ser humano queira empreender, levando-o a renunciar a eles em troca da falsa segurança que eles dizem proporcionar. E eles também têm medo. Medo de que, pelo despertar da espiritualidade, do amor e da fraternidade humanas, os seus abusos sejam descobertos, os seus crimes sejam julgados e condenados e se vejam despojados dos seus privilégios, de toda a sua riqueza e do seu poder conquistados à custa de enganar, oprimir e explorar os restantes seres humanos. Podes dar-me algum exemplo? Por exemplo, suscitam um medo em relação a todos aqueles movimentos em prol da fraternidade humana universal, inventando um poder ultramaléfico que se aproveitará da ingenuidade dos aderentes para criar um regime de terror. Inventam um medo na implantação de sistemas políticos e econômicos mais justos, baseados na solidariedade e na cooperação em benefício da humanidade inteira, augurando que atrás deles virá o caos, a anarquia, a desordem e a ruína econômica. Pressagiam que a liberdade trará a libertinagem e que o livre pensamento trará leis perniciosas, que o livre sentimento trará o vício, a perversão, a imoralidade. Tem medo que a humanidade terrestre descubra que existem humanidades noutros planetas que vivem em amor e sigam o seu exemplo. Por isso ocultam qualquer evidência de vida extraterrestre e fomentam um medo no contato com seres de outros mundos através de filmes em que se demonstra que os extraterrestres são seres com aparência abominável, insetos, répteis, vírus, que se metem dentro dos humanos e que vêm com a intenção de destruir a humanidade. Tem medo que o ser humano descubra sua imortalidade e o propósito da vida, que é o aperfeiçoamento espiritual através da descoberta do amor, e comece a trabalhar para isso. Por isso negam toda a evidência da existência de vida para além da morte, agarrando-se aos dogmas de uma ciência materialista e, ao mesmo tempo, fomentam o medo de aprofundar o que acontece para além da morte física e no contato com o mundo espiritual através de filmes nos quais toda a vida depois da morte aparece como algo pavoroso, através da criação de personagens terrificantes como fantasmas, demônios, vampiros e zumbis sedentos de sangue que se apoderam de almas dos vivos para os atormentar. A serviço de tudo isso, uma indústria do medo, cinema e televisão, que se encarrega de fazer com que as mais perversas ameaças sejam transformadas em imagens a ser vistas por quase todo mundo, para que penetrem na mente de todo ser humano e se convertam em realidade. Cerca de 90% de todos os filmes têm como temática a promoção do medo através de algumas das suas formas, encarnado na figura de seres perversos de todo tipo. Terroristas, assassinos em série, violadores, narcotraficantes, invasores extraterrestres, mortos-vivos e psicopatas de todas as gamas e cores. De modo que se epirecita com a imaginação das crianças
e mais velhos para que uma quantidade mais de medos extrínsecos se acrescentem aos próprios medos de cada um. Superar o medo. Como? Como? Com conhecimento e valentia. Primeiro, há que tomar consciência de que se tem medo e do que é esse medo. Se o analisarmos em profundidade, acharemos que uma parte desses medos são infundados e não correspondem a nenhuma ameaça real, ou pelo menos a ameaça não é tão forte como a julgávamos. Os medos fundados em alguma ameaça real superam-se enfrentando com coragem as situações e circunstâncias que nos provocam este medo, tentando não se deixar levar por ele na hora de tomar decisões. Perguntemo-nos: que decisão tomaria se não tivesse medo, se fosse totalmente livre para decidir em relação ao que sinto? Pois essa será a decisão acertada e a que se deve tomar. Vale a pena tentar. É uma luta contínua. À medida que for se enfrentando o medo e tomando decisões corajosas, ir-se-á experimentando o progresso interior em si mesmo e o medo cederá e dará lugar à segurança e à clareza. Até o ponto de um dia se olhar para trás e dizer: como que eu pude ter medo daquilo? Agora está tudo claro para mim. Alguma consideração especial a respeito de como superar o medo de se conhecer a si mesmo? Sim, que não há nada de mal em se ver a si mesmo tal e qual se é, com as suas virtudes e os seus defeitos. Aceitemo-nos tal e qual somos. Admitamos que estamos em processo de aperfeiçoamento e assim não sofreremos decepções quando descobrirmos algo de nós, mesmo que não gostamos. Ainda que trazer para a luz do dia a dia nossa roupa suja, tomar consciência de nossos próprios defeitos, possa inicialmente ser doloroso ou desagradável, vale a pena, porque é o primeiro passo no caminho da progressão espiritual e é imprescindível para conseguir tanto a eliminação do egoísmo como o desenvolvimento do sentimento. Não tenhamos medos dos sentimentos, de os manifestar, exprimir, nem de sentirmos felizes quando o fizermos. Já basta termos medo do mal para que, além disso, tenhamos medo do bom também. Gostava de te fazer algumas perguntas que talvez já tenha feito, mas que preciso de voltar a fazer em jeito de resumo de tudo que foi o que dissemos a respeito dos defeitos e as suas manifestações, os ego-sentimentos. Como podemos fazer em geral para vencer os defeitos e as suas manifestações? O primeiro passo é o reconhecimento. Quem tiver sido alcoólico sabe que o primeiro passo para superar a adição passa por reconhecer que se é alcoólico. Da mesma forma, para vencer a vaidade, o orgulho ou a soberba, o primeiro passo é reconhecer o próprio egoísmo através da identificação das suas manifestações em cada um de nós. Para isso, é necessário conhecer em pormenor o que significa cada defeito e quais as suas manifestações, o que temos estado a fazer até agora. Puxa, mas isso me parece bem difícil. Não é tanto assim. O próprio egoísmo faz vê-lo que é difícil, porque se é para nós tão fácil ver os erros e defeitos dos outros, nos custa tanto admitir os próprios. Vemos uma palha do olho alheio e não vemos a trave no nosso. Se compreendemos que estamos aqui para admitirmos como somos e a partir daí tentarmos melhorar, já temos meio caminho andado. E como poderemos reconhecer uma manifestação do defeito se o próprio defeito se encarrega de nos baralhar?
Uma tática a seguir é analisarmos determinado ato da nossa autoria como se tivesse sido feito por outro e tivéssemos sido nós os destinatários. Quer dizer, pormos-nos na pele dos outros e só então julgar. É um comportamento justo, honesto? Ou agiu-se de forma egoísta? Se mantivermos a mesma opinião em relação a certo comportamento, quando o executamos, quer quando o recebemos, estaremos perto da objetividade. Mas se desculparmos a mesma ação quando é executada em nós e a condenamos quando é por outros, estamos a ser injustos e estaremos a deixar-nos influenciar pelo nosso defeito. Portanto, para reconhecermos em nós mesmos defeitos, tende-se a atuar com a mesma objetividade com que faríamos se o analisássemos noutra pessoa. E o que vem depois? O segundo passo é a mudança de comportamento. O fato de adquirir consciência do nosso pensamento egoísta não implica que ele vá deixar de aparecer. É importante reconhecê-lo, admitir que se tem e depois evitar agir de acordo com ele, não se deixar arrastar por ele. Dito de outro modo, há que dizer a si mesmo: sei que há egoísmo dentro de mim, mas vou tentar que não me condicione na hora de agir, antes vou tentar agir com amor. Com esta mudança de atitude conseguiremos, pouco a pouco, modificar nosso comportamento, as nossas ações em relação a nós mesmos e em relação aos outros, porque a atitude egoísta prejudica-nos tanto a nós mesmos quanto aos demais. Mas como assim? Como que prejudica a nós mesmos? Porque nos impede de sentir o amor, que é o mais maravilhoso que se pode sentir e o que realmente nos pode fazer felizes de verdade. A mudança de comportamento parece-me ainda mais complicada do que o reconhecimento do defeito. Pode dar-me algum conselho que sirva para ajudar a modificar um comportamento egoísta? Na hora de agir, pode ajudar a seguinte reflexão: o que é que eu esperaria de mim mesmo se fosse eu o destinatário da dita ação? Como gostaria que agisse a outra pessoa no meu lugar em relação a mim? Isso vai ajudar a detectar as nossas atitudes negativas em relação aos outros, imaginando que os outros somos nós mesmos, porque rara é a pessoa que se deseja mal a si mesma. Neste raciocínio se apoia a máxima: ama o teu próximo como a ti mesmo. Certamente que não é fácil, requer uma disciplina e uma vontade de aperfeiçoamento constantes, mas sendo-se perseverante, em pouco tempo começará a sentir-se diferente, mas em harmonia interior, mais feliz, e isto vai te servir de estímulo para continuar a avançar. E o que há que se fazer para lidar com os egocentimentos? O mesmo. Primeiro, reconhecer que se tem, que todos os temos, que são uma manifestação do egoísmo ou da luta interior entre o egoísmo e o amor. E segundo, encontrar a maneira de os vencer através da análise e da renovação interior autoconsciente. O que queres dizer com renovação interior autoconsciente? É a reforma do interior espiritual dirigida pelo próprio, sabendo bem qual é o objetivo dessa renovação: o avanço no amor e a eliminação do egoísmo. Quais são os defeitos, como se manifestam e quais são as ferramentas para os erradicar. Também que neste caminho de aperfeiçoamento podemos aprender tanto com a observação das nossas virtudes e defeitos, como das virtudes e defeitos dos outros. Arranjai um momento de tranquilidade por dia para estar convosco mesmos, para meditar sobre os defeitos, sobre as vossas atitudes do dia a dia e, sobretudo, as atitudes dos outros, sobre em que medida agistes por amor e em que medida o fizestes por egoísmo,
sobre em que medida os outros agiram por amor e em que medida por egoísmo. E então, se o fizerdes sinceramente, vai te ajudar a encontrar as respostas que precisa para avançar e vai te dar forças para enfrentar com mais segurança as suas provas. Se detectar atitudes egoístas nos outros, a compreensão das mesmas vai te ajudar a suportá-la melhor e não a despertar atitudes hostis em relação a eles. Detectar em si mesmo, vai se dar conta que vai se deixar levar por elas, que também não será bom, porque terás que tomar consciência delas. Tomai firme o propósito de que, na próxima vez, tentará agir e sentir com mais amor e menos egoísmo. Assim, irás avançando um pouco a cada dia, e se for perseverante na vossa reforma interior autoconsciente, chegará o dia em que olhará para trás e não se reconhecerá mais conforme era lá no passado, e tomará consciência então da enorme mudança positiva que você realizou. Bem, eu tinha entendido que uma das normas para se ser boa pessoa é não julgar os outros. Agora tu me diz, para sermos melhores pessoas, temos que reparar nos defeitos dos outros além dos nossos? Não é uma contradição isso? Você me diz isso porque normalmente, quando a gente se põe a destacar os defeitos dos outros, o faz para criticar ou para zombar. Quando se tem má intenção, costuma ser bastante injusto e transformar e exagerar a realidade com o objetivo de conseguir rebaixar a pessoa objeto da troça, sem qualquer complacência com ela. Com certeza, esta é uma atitude lamentável e o próprio Jesus a condenou repetitivas vezes. Quando vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. E é por esta razão que muita gente com boa vontade julga que falar dos outros é algo mau. Mas a intenção com que analisamos os defeitos não é criticar, fazer troça, condenar ninguém, mas fazemos para que nos sirva para compreender como atuam os defeitos, para nos melhorarmos a nós e para ajudarmos os outros a fazer o mesmo. Aqui trata-se de ver a realidade tal como ela é, sem a exagerar, mas também sem a encobrir. O fato é que a maioria da humanidade nesse estágio partilha dos mesmos defeitos e que a eliminação dos defeitos faz parte do processo evolutivo. Por quê? Como se pode modificar uma conduta egoísta sem a reconhecer primeiro? Eu tinha percebido que o que devemos fazer quando alguém nos ataca, movido pelo seu egoísmo, é perdoar essa pessoa. Para perdoar é preciso compreender e para compreender é preciso investigar a causa que motivou o ataque, ou seja, qual foi a manifestação egoísta que influenciou em determinado momento. Por exemplo, uma pessoa que age destacando os defeitos dos outros para os criticar em público e fazer troça está a agir sob o defeito da inveja, que costuma ser uma manifestação da vaidade. Se alguém não compreende o processo de evolução espiritual, as etapas do egoísmo que têm de ser superados e como se manifesta o egoísmo em cada uma das etapas, é muito difícil perdoar atitudes egoístas como a inveja, a burla, a crítica, a calúnia ou muito piores. Então, é possível reconhecer em si mesmo em que etapa do egoísmo nos encontramos? Ou seja, podemos conhecer até onde chegam as nossas capacidades e o nosso nível de desenvolvimento espiritual? Certamente que pode saber. Se você se esforçar em te conhecer a ti mesmo e tiveres um interesse sincero em te desenvolveres espiritualmente, saberás que em ponto está e quais são as disciplinas espirituais desta vida
que deves enfrentar. Aqui, tentamos dar algumas pistas para que se possam reconhecer em si mesmo, tanto as virtudes como os defeitos. Fazê-lo sozinho, sem ajuda, é bastante difícil. Mas acontece que não estamos sós nesse caminho. Como já disse, cada um tem seus guias e, se o desejar, o ajudam a ver o que é difícil de perceber em si mesmo. Também há pessoas encarnadas que, pela sua capacidade interior, podem atirar-nos uma corda. Mas tudo isso depende da vontade de cada um, porque quem estiver muito agarrado ao egoísmo e não quiser avançar, não irá reconhecer os seus defeitos, nem vai admitir que alguém lhe dê conselhos. Portanto, não irá escutar nem a ajuda que lhe é prestada a partir do mundo espiritual e nem a dos irmãos mais avançados. Infelizmente, no vosso mundo, a maioria das pessoas encontra-se nesta situação, lamentando-se de que estão cegos e surdos, mas sem querer tirar as vendas dos olhos, nem os tampões dos ouvidos, nem ouvir o que lhes estão a dizer. Tira a venda e os tampões, porque não está nem cego e nem surdo. Isto é, queixam-se da sua infelicidade, mas não querem renunciar ao egoísmo, que é fundamentalmente o que os impede de ser felizes. Nem estão dispostos a receber a ajuda de que precisam para o ser. A partir de agora, iremos falar sobre as relações pessoais e a lei do amor. Já que estamos a falar do amor, lembrei-me que mencionou um par de vezes que todos temos uma alma gêmea. É verdade? Sim, é verdade. E elas existem. Sempre pensei que era uma quimera, um sonho romântico que apenas existia na imaginação. Não, elas existem de verdade, coisa diferente de serem como você imagina. Então, o que são almas gêmeas? Espíritos 100% afins, complementares, criados para estarem unidos no amor. As almas gêmeas precisam uma da outra para serem totalmente felizes. E para cada ser apenas há uma alma gêmea ou pode haver várias? Pode haver espírito muito afins, mas apenas um é afim 100%. E aí essa é a alma gêmea. Com que objetivo foram criadas as almas gêmeas? Para que ninguém se sinta nunca só, para que haja alguém igual a ti, que te incite a despertares, a percorreres o caminho do amor. A alma gêmea é o teu par ideal, a tua meia laranja por toda a eternidade. Quer isso dizer que as almas gêmeas encarnam simultaneamente para estarem juntos? Muitas vezes sim, mas nem sempre. Depende das necessidades evolutivas do espírito. Às vezes devem viver experiências por sua conta própria, por exemplo, para avançarem no desenvolvimento das suas próprias vontades e não se tornarem dependentes um do outro. E quando encarnam juntas, fazem-no para viver como casal? Seria a situação ideal e muitas vezes prepara-se a encarnação para que se aconteça assim, mas nem sempre. Podem também encarnar juntos, não como um casal, mas sim como familiares muito próximos ou com outra relação qualquer. Depende também das necessidades evolutivas de cada espírito e do que eles decidam fazer. E também há que contar com o fato de que, uma vez encarnados, podem escolher não estarem juntos. Então, a escolha das pessoas com que nos relacionamos nesta vida é uma decisão que se toma antes de cada encarnação? Ou é mais um fruto das decisões que tomamos quando estamos já encarnados? As relações mais chegadas, como a composição da família, algumas amizades e o futuro par, combinam-se antes de encarnar. A respeito disso,
há um compromisso entre os espíritos que encarnam para se ajudarem mutuamente nas suas respectivas missões ou provas. Por exemplo, dos pais em relação à encarnação dos futuros filhos. Outra coisa é cumprir os compromissos adquiridos. Costumam-se respeitar os compromissos prévios à encarnação? Quer dizer, que pode acontecer que uma pessoa tenha concordado com outra ser seu par e, uma vez encarnado, escolha como par outra pessoa? Ou um casal que se comprometeu a ter 2 filhos venha a ter só um ou nenhum? No vosso mundo, acontece muito frequentemente que os espíritos faltem aos seus compromissos pré-encarnatórios. E por que eles falham no cumprimento? Geralmente, porque se deixaram arrastar pelos seus próprios defeitos, pelo egoísmo, tomando decisões com a mente, que está muito influenciada pelas sugestões do mundo materialistas em que vives, e que vos leva a conduzir a vida completamente centrada na luta para atingir apenas objetivos materiais ou a desfrutar de prazeres materiais, esquecendo-se assim as suas aspirações e os compromissos espirituais. E como sabe o espírito, uma vez encarnado, quais são esses compromissos espirituais adquiridos antes de nascer, se não se recorda de nada nessa fase? Deixando-se influir pela intuição espiritual. Quando o espírito se deixa influenciar pelo que sente, está a seguir a sua voz interior que intui qual é o caminho a seguir, e à medida que vão se cumprindo os objetivos marcados, sente-se mais felizes consigo mesmo, mais seguro e sereno, e clarificam-se os objetivos seguintes desta vida. Quando alguém desatenta a essa voz do sentimento e se deixa guiar exclusivamente pela mente, e esta o induz a seguir objetivos puramente materiais contra os seus sentimentos, a pessoa sente-se vazia, em conflito consigo mesma, insatisfeita e insegura e não encontra sentido para a sua vida. Poderias me mostrar um caso concreto? Vejamos os exemplos de 2 almas gêmeas que se encontram na sua vida atual, depois de terem combinado unir-se como casal antes de encarnar. O seu interior espiritual fala-se reconhecerem e despertar o sentimento mútuo que existe entre elas. Contudo, imaginemos que uma delas está muito influenciada pelo seu próprio egoísmo e se deixou levar por ela na hora de tomar decisões nesta vida. O egoísmo, através da sua mente, aproveitará qualquer circunstância materialmente adversa para influenciar negativamente, para que faça caso omisso dos seus sentimentos. De 1001 formas. Não é um bom partido, não tem dinheiro, não tem estudos, não é da mesma condição social que você, não é bonito, não é fisicamente atraente. A minha família vai se opor e não quero complicações, vive-se muito longe, não é de tal ou de tal maneira, etc. E então, apesar de se ter proporcionado a oportunidade de experimentar o sentimento verdadeiro e de viver com uma pessoa espiritualmente afim, com quem poderia experimentar alguma coisa de autêntica felicidade, deixa-a passar. Escolhe contra os seus sentimentos e quebra assim o seu acordo pré-encarnatório com a sua alma gêmea. Se deixar arrastar pelo egoísmo, este espírito escolherá o seu par, não em função dos seus sentimentos, mas sim em função das suas expectativas mentais ou materiais, e preferirá outra pessoa com maior atração física ou que lhe proporcione mais prazer ou com melhor posição financeira, com a qual lhe verá a uma vida aparentemente mais excitante para os sentidos ou mais cômoda, porém vazia de sentimentos. E o que acontece com as restantes pessoas que tentam cumprir os seus compromissos, por exemplo,
que se passaria com a pessoa que foi afastada neste caso? Há sempre um plano B ou alternativo, pois os espíritos guia conhecem a capacidade de cada um e sabem até onde cada um pode chegar. Poderá refazer a sua vida com outra pessoa, ainda que não seja tão afim espiritualmente, esteja mais disposta a lutar pelos sentimentos e menos pelo egoísmo. O que se passa, por exemplo, se um espírito concordou em ser o filho de um casal que acabou de não se unir? Pois cada um dos que iam ser os seus pais encontrou um cônjuge diferente. Caso os futuros pais já estejam encarnados e tenham decidido de forma diferente do acordado, ficaria sem encarnar? Tem que levar em conta que pelo fato de estar encarnado não significa que se esteja desligado do mundo espiritual, pois se regressa a ele quase todas as noites durante o sono. Nesse estado, pode tomar decisões que têm a ver com outros espíritos, por exemplo, com os que serão seus filhos futuros, e recuperar os compromissos adquiridos, ainda que num plano diferente inicialmente previsto. No caso de nenhum dos possíveis pais tomar essa responsabilidade, procura-se um casal alternativo com semelhantes características ao anterior e que queira aceitar o espírito encarnante como filho. Os guias sabem que se tende a mudar de opinião uma vez encarnados, pelo que têm previstas várias alternativas evolutivas para procurar e que, apesar de tudo, tenhamos opções de evolução. Não importa quais são as circunstâncias que tenhamos evoluído, por muito afastados que estejam do caminho previamente traçado antes de encarnar. Se alguém se desvia da rota inicialmente traçada, recalcula-se então uma nova rota a partir do novo caminho que se escolheu, mas com o mesmo destino. O incumprimento desses compromissos acarreta para o espírito alguma consequência? Aparentemente pode parecer algo negativo, como se alguém se tivesse desviado do caminho mais curto para a felicidade. Mas faz parte do livre-arbítrio ter-se liberdade para mudar de opinião no momento em que se queira e experimentar situações que, enquanto não forem vividas na primeira pessoa, não se toma consciência do que são. Portanto, o que não se aprende de uma forma pode aprender-se de outra. Existem diferentes caminhos para chegar ao mesmo sítio, diferentes alternativas para experimentar e aprender o mesmo. O espírito que encarna conhece de outras vidas os que serão os seus familiares ou chegados? Há de tudo. Algumas das pessoas que encarnam na mesma família podem ter sido os companheiros de outras vidas e, em outros casos, podem ser a primeira vez que encarnem juntos na mesma família. E quem decide a configuração das famílias? Quer dizer, quem diz quem vai ser o pai, a mãe, os irmãos, etc. Normalmente isso é decidido entre os próprios espíritos que vão encarnar, de mútuo acordo, com a ajuda e assessoria dos guias espirituais. E de que dependem as relações familiares? Das necessidades evolutivas dos espíritos encarnantes. Trata-se de expiações ou de missões? Podes esclarecer-me de que modo a necessidade evolutiva pode influir na composição familiar e que diferença há entre expiação e missão? Sim, existem famílias cujos componentes sejam até irmãos, pais ou filhos, foram inimigos acérrimos noutras vidas e podem ter se provocado mutuamente muitos danos, motivados pelo ódio, desejo de vingança ou ressentimento que sentiram um pelos outros. Esses espíritos encarnariam juntos com o objetivo de limar arestas através da estimulação do afeto que deriva da consanguinidade. Ou seja, trata-se de uma expiação.
no sentido que esses espíritos têm dívidas a liquidar entre si, para se terem magoado mutuamente, por terem agido noutras vidas contra a lei do amor. Já no caso das missões, os espíritos não se unem porque tiveram dívidas para saldar, mas antes porque se amam e decidem encarnar juntos para se ajudarem mutuamente no cumprimento de objetivos espirituais mais avançados. O que tem a ver com a ajuda de seres espiritualmente menos evoluídos, servindo-lhes ainda para, ao mesmo tempo, se aperfeiçoarem espiritualmente. Entre esses dois extremos existem situações intermédias de todas as matizes, nas quais existe parte de egoísmo e parte de sentimento, parte da expiação e parte de missão. Porque à medida que o espírito avança pelo caminho da evolução espiritual, tem cada vez menos dívidas a saldar e mais amor para dar de forma incondicional. Mas no caso das relações por expiação, não se produzirá o efeito contrário ao pretendido? Quer dizer, se as pessoas que se odeiam são obrigadas a conviver sob o mesmo teto, não se geram abusos, maus tratos, tensão e discussões constantes? Não são obrigadas, mas foram elas mesmas que aceitaram a sugestão dos guias espirituais para vencer os maus sentimentos. Os abusos, maus tratos e discussões que fazes referência aparecem porque esses espíritos continuam agarrados aos seus maus hábitos espirituais e não se querem corrigir. De todas as formas, parece-me uma terapia demasiado agressiva colocar as pessoas que se odeiam na mesma família. É como juntar a todos os presos perigosos numa mesma cela, não acabando por arrancar a pele uns dos outros. Não vejo como essa situação pode surgir o amor. Não disse que todas as pessoas da família se deem mal. Pode, por exemplo, verificar-se o choque entre o pai e o filho, ou entre um irmão e outro, mas não destes com os restantes membros da família. Geralmente, nessas famílias também encarnam espíritos mais avançados que dão um exemplo a seguir e como deve ser uma conduta amorosa. O fato de espíritos com defeitos semelhantes encarnarem juntos é precisamente para que uns sirvam de espelho aos outros e aprendam da experiência de conviver com alguém parecido consigo. E o que hão de aprender desta experiência? Primeiro, saber que todos somos irmãos. Aqui, literalmente, porque a pessoa mais odiada da vida anterior pode ser teu irmão de sangue na seguinte. Reparai uma coisa. Não se pode evoluir gostando apenas de alguns e odiando outros. Enquanto não transformarmos o ódio em amor, não avançaremos. Por isso, temos de reparar os danos que provocamos por ódio e a melhor maneira é fazê-lo com a pessoa com quem mais nos custa fazer e a quem mais devemos. Também serve para conhecer e viver na própria carne as manifestações do defeito de outra pessoa que tem o mesmo defeito que o nosso. Entendemos como defeito uma manifestação do egoísmo. Temos tendência para ver a palha no olho alheio, mas não a trave no nosso próprio. Quer dizer, reparamos muito bem nas falhas dos outros, especialmente nos defeitos das pessoas de quem gostamos, mas não queremos ver os próprios, que costumam ser semelhantes ao dos outros. Se sentirmos em nós os defeitos, todos os defeitos do nosso defeito, a experiência própria do sentimento que gera essa manifestação do egoísmo dos outros em nós mesmos, tomaremos consciência de que existe e de que é algo que teremos que ir eliminando. Voltemos ao tema das relações pessoais. Quais os motivos e por que podem se unir duas pessoas como num casal? Por amor.
pela necessidade de evolução espiritual ou por apego. Os dois primeiros são motivos que obedecem a critérios espirituais e que se decidem antes de encarnar. A última, que é pelo apego, é escolhido pela pessoa quando já está encarnada e a decisão costuma ser tomada mais por razões terrenas do que espirituais, o que altera muitas vezes os compromissos espirituais assumidos antes de encarnar. Pode me explicar a diferença entre uns tipos de união e outros? Os primeiros produzem-se pela união de sentimentos e afinidade espiritual. Os segundos, por uma necessidade de aprendizagem mútua e que geralmente dão-se entre espíritos que têm algum tipo de contas pendentes e que podem melhorar espiritualmente através da convivência, por terem determinados defeitos ou virtudes que podem ser trabalhadas através desta convivência. O terceiro dá-se por uma atração física ou sexual, por afinidade de objetivos mentais ou materiais ou por necessidade material, necessidade afetiva, conveniência ou obrigação entre as pessoas que se uniram. No caso da encarnação dos filhos, posso compreender que isso seja decidido no mundo espiritual, mas a decisão de unir duas pessoas como casal, por acaso não é tomada sempre aqui no mundo físico, uma vez encarnado? Certo é que a decisão final é tomada quando já se está encarnado, mas eu pergunto, qual a probabilidade de duas pessoas que não se conhecem entre tantas milhares de milhões se encontrarem numa vida? Acaso? Não. Para que as circunstâncias converjam, quer dizer, para que certas pessoas se encontrem e tenham a oportunidade de se conhecer, é preciso que concorra um cúmulo de circunstâncias, e isso é que se organiza a partir do mundo espiritual. Também o reconhecimento de que certa pessoa vai ser alguém importante na vida de alguém é uma impressão que vem da memória de outra vida. Segundo o que contas, deduzo que se pode ter pares diferentes em cada encarnação, é isso? Sim, claro! Costuma ser o normal em mundos do vosso nível evolutivo. Advém do fato de que muitas vezes ser necessário para a evolução espiritual ou ser consequência de atos de outras vidas. Que queres dizer? Que inclusivamente, mesmo tratando-se de almas gêmeas, de espíritos totalmente afins, se os defeitos forem mais fortes do que os sentimentos, podem acabar por se afastarem, ainda que seja apenas temporariamente, por não quererem reconhecer nem modificar os maus hábitos espirituais. Às vezes, apenas se aprecia o que se tem depois de o perder. Daí que para outras vidas se escolham outros pares com menor afinidade, mas os que podem ajudar a modificar esses hábitos. No vosso mundo, há muitos poucos pares que se unam por amor, porque a maioria presta pouca atenção ao interior. A grande maioria fala por necessidade ou conveniência material ou afetiva ou atração sexual, e apenas uma pequena porção se une em função das necessidades espirituais. Nos mundos mais avançados, onde os espíritos já eliminaram grande parte do egoísmo e são mais coerentes com os seus sentimentos, a maioria das uniões fazem-se por amor, porque o espírito afins se reconhece inequivocavelmente e porque saberem que a satisfação de nenhum anseio material os pode fazer mais felizes do que o sentimento mútuo que experimentam. Encontrará poucos pares que não sejam almas gêmeas e nenhum que tenha sido escolhido em função de interesses egoístas. Sempre nos disseram que era mais espiritual ter um par para sempre, através da frase: o que Deus uniu, que não o separe o homem. Mas agora tu dize-me que ter mais pares é o normal e que pode trazer benefícios espirituais.
Não existe aqui uma contradição? É que uma coisa são os laços de amor e outra os do matrimônio. Em 90% dos matrimônios da Terra não há amor verdadeiro, ainda que isso possa se tornar evidente para os cônjuges até ter passado um certo tempo. Mas parece que, por ter se assinado um papel, não se tem o direito a mudar de opinião. Quando vos escolhei as vossas relações em função de vossos sentimentos, então as vossas relações serão estáveis, como são nos mundos mais avançados. Mas tendo em conta que se une com seus pares não é uma obrigação, mas sim o sentimento. Cada um mantém a sua liberdade tanto para escolher o seu par como para decidir separar-se, se assim o desejar, por escolha própria. Se tem que prestar contas a ninguém sobre a sua decisão. Tendes claro uma coisa: é o amor mútuo o que faz com que dois seres estejam unidos, mas cada um deve manter a sua liberdade individual intacta e não é nenhum contrato assinado, ainda que seja diante de um sacerdote ou de um altar cheio de relíquias religiosas e de flores, porque não é Deus que vos está unindo, mas sim vós mesmos pelas leis e costumes que quisestes inventar. O que sim Deus vos deu foi a capacidade de amar, uma alma gêmea para que experimenteis esse amor e sejam felizes, e a liberdade para decidir-se o vosso destino. Mas como já disse, no vosso mundo, os poucos pares que se unem pelo sentimento ainda têm de vencer o próprio egoísmo, e que muitas vezes é mais forte e consegue impor-se aos sentimentos. Por isso a frase lapidar, o que Deus uniu, que não separa o homem, podereis substituí-la pela seguinte, muito mais apropriada e que resulta num bom conselho, a seguir por aqueles que procuraram experimentar a autêntica felicidade. O que o amor uniu, que não o separe o egoísmo. Então, o divórcio é algo positivo do ponto de vista espiritual? Sempre me pareceu o contrário, até porque a maioria de religiões cristãs são contrárias ao divórcio. Uma coisa é a religião e outra a espiritualidade. Ter a liberdade de escolher com quem se estar ou não estar é sempre positivo. É positivo porque permite exercitar o livre-arbítrio, e o mundo espiritual é sempre a favor do livre-arbítrio. Forçar uma pessoa a estar com alguém por quem nada se sente, ou mesmo que sinta, com quem lhe é impossível conviver, seja por que razão for, por ter assinado um papel, é forçar o seu livre-arbítrio. Além de que, vós ainda julgais que estar unido a um par implica renunciar a uma parte do seu livre-arbítrio. E isto não pode ser assim. Por exemplo, julgais que pelo fato de se estar casado ou a viver conjugalmente com alguém, isso acarreta a obrigação de manter relações sexuais com um par, como se fosse um dever que se deve cumprir acima de tudo? Não pode ser assim. Não se está obrigado a manter relações sexuais com o seu par só pelo fato de estarem casados, se não o deseja. Nem a unir-se a uma pessoa só porque manteve relações sexuais com ela. Nem se está obrigado a sentir o que não se sente, ainda que, seja pelas circunstâncias que for, se tenha unido a ela. E o mais importante é que não se deve sentir culpado por isso, porque os sentimentos que não se podem forçar, mas têm de surgir espontaneamente. Do ponto de vista espiritual, acima de tudo está a liberdade individual, que prevalece sobre qualquer outra coisa. Enquanto não vos libertardes do apego, não podereis experimentar a felicidade do amor, porque o apego está para o amor como uma gaiola está para um pássaro. Então, quando as pessoas que mantêm relações não gostam uma da outra, mas apenas o fazem para passar um tempo, estão a transgredir alguma lei espiritual? Não.
Se as pessoas o decidirem livremente, não há nenhum problema. O que acontece é que quando o espírito avança, espera algo mais em relação à relação sexual. E uma relação puramente física vai deixá-lo bem insatisfeito e se sentirá vazio. Além disso, quando duas pessoas se unem numa relação, ainda que sexualmente se atraiam, se não forem afins espiritualmente e não sentirem nada interiormente, a relação exclusivamente sexual acaba por esfastiar. Por isso não costuma durar muito. A prolongar-se, será uma relação instável em conflito permanente, pois os laços que os unem são muito débeis. À medida que o espírito evolui, a sexualidade deixa de ser um instinto, uma necessidade biológica. Passa a ser um instrumento de expressão do sentimento. Para os humanos primitivos, a sexualidade era basicamente instintiva e não podia haver um vazio de sentimentos quando acasalavam com alguém de quem gostavam, porque o seu sentimento estava ainda escassamente desenvolvido. Mas um espírito mais evoluído, com maior capacidade de amar, sentirá um grande vazio nas suas relações sexuais se apenas procurar satisfazer o seu instinto. A relação sexual para o espírito avançado é uma manifestação de amor íntimo. Quando os espíritos que mantêm uma relação sexual são espiritualmente afins e se amam mutuamente, o sentimento de amor profundo manifesta-se na relação sexual e produz-se simultaneamente um intercâmbio dos corpos físicos e um intercâmbio energético entre eles, que os revitaliza e os preenche, em consequência da interpenetração dos corpos astral, mental e espiritual. Pelo contrário, numa relação puramente sexual, ou seja, em que as pessoas que praticam o sexo não sentem amor uma pela outra, ainda que haja uma satisfação de corpo físico, faltará a união dos corpos mais sutis, astral, mental e espiritual. E isso trará como resultado uma sensação de vazio e insatisfação. Nos mundos avançados, o que leva o espírito a unirem-se como par é exclusivamente o amor interior que sentem e, portanto, é muito raro que se juntem pares por qualquer outro motivo. Como ali a percepção está muito desenvolvida, não há lugar a enganos nem a decepções, que na Terra costumam ocorrer ao se descobrir que o par não é como se julgava, porque até este momento apenas tinha mostrado a faceta sedutora. E como se podem resolver os problemas da sexualidade? Os problemas de vocês com a sexualidade são, na sua maioria, devidos a que mantens relações sexuais com pessoas pelas quais não sentem praticamente nenhum amor. Apesar disso, continua a olhar apenas a parte física e julga que o clímax do prazer sexual é manter relações com pessoas fisicamente muito atraentes. Não queres reconhecer a parte dos sentimentos e, posto que a maioria de vós não estáis acasalados com as pessoas amadas e espiritualmente afins, o problema vem do não sentir. Vem do não sentir um preenchimento interior. Os espíritos mais avançados são os que mais sofrerão ao manter relações sexuais sem amor. Em vez de se reconhecer que o problema está na ausência de sentimentos e o que há de se fazer é começar a agir mais de acordo com o que se sente, empenha-vos em procurar experiências sexuais com outras pessoas, igualmente pelas quais não sentes nada, ou em acrescentar ao sexo outros ingredientes que supostamente o tornam mais agradável, mas igualmente vazio. Então cai-se num círculo vicioso, pois se procura encher com matéria o que só pode se encher com sentimento. Então queres me dizer que o amor romântico, essas relações que vemos nos filmes, são algo que escasseia no nosso mundo?
O que acontece é que no seu conceito do que é o amor, neste caso, o amor de casal, está distorcido em relação ao que é o amor do ponto de vista espiritual. Não escasseiam as relações por intensa atração física, que vos chamais erradamente de amor passional ou romântico, que são como o brilho do fogo de artifício, muito intenso no momento e que se apaga para sempre em seguida e que se tem em vão prolongar à custa de superexcitar os sentidos com enfeites materiais. Um jantar no restaurante caro, uma prenda apelativa, uma noite numa suíte de hotel 5 estrelas, umas férias numa ilha paradisíaca. E a tudo isso chamais de amor romântico, quando na realidade não deixa de ser uma forte atração sexual que se vai se desvanecendo uma vez que o desejo sexual fora satisfeito. A respeito das paixões, muitas vezes não tem nada a ver com o amor, mas sim apenas com o desejo insatisfeito de possuir alguém, que é a manifestação do egoísmo a que chamamos apego. As pessoas não são objetos, não podem ser possuídas e não pertencem a ninguém além de si mesmas. Não confunda gostar de alguém com o querer possuir. Amor com apego. Tende claro uma coisa: não se pode obrigar ninguém a gostar, porque se o amor não é livre, então não é amor. Os sentimentos não se podem forçar. Os sentimentos não obedecem a sugestões, manipulações, imposições nem ordens. Se queres ser amados, então amar incondicionalmente sem esperar nada em troca. E então, qualquer dia, a lei de causa e efeito te trará aquilo que você dá. Página 190, a doença à luz da lei do amor. Você mencionou em diversas ocasiões que há doenças físicas que têm a ver com determinados sentimentos ou com a sua repressão. Gostaria de aprofundar mais sobre esse tema. Sim, existe muita gente doente do espírito precisamente porque anulou seus sentimentos. E quando o espírito adoece, o mesmo acontece com o corpo, já que está intimamente ligado a ele. Queres dizer então que uma doença física pode ter uma origem emocional? Efetivamente, a repressão dos sentimentos é a maior causa de doença no seu mundo, tanto de doença psicológica como a física. Isso posso aceitar a respeito das enfermidades mentais, mas e o cancro? Por acaso não demonstrou a ciência que o cancro surge devido às alterações genéticas? Alterações genéticas estão em todos os casos, mas em muitos deles não são a primeira causa. Então, qual é a primeira causa? Como te disse, a causa é psíquica e tem a ver com a repressão do interior espiritual. Acontece que quando a pessoa não atua nem vive de acordo com os seus sentimentos, isso se produz um mal-estar interno profundo na pessoa que o padece. Isso gera sentimentos psiquicamente nocivos como o medo, a raiva, o ódio, a tristeza, que são os causadores da doença. Este mal-estar pode ser estimulado por uma causa externa, algum tipo de circunstâncias na vida que para a pessoa resulte muito difícil de enfrentar. Vamos chamar de circunstância de conflito emocional. E como se transmite o mal-estar emocional ao corpo físico para acabar por provocar uma doença? Quando a pessoa se encontra mal emocionalmente, existe um curto-circuito entre os níveis espiritual e mental que se transmite ao corpo energético ou astral, de modo que este sofre uma alteração na sua configuração, uma descida no nível vibratório, uma quebra de energia que afetará uma região concreta do corpo astral,
como uma espécie de apagão que o afetará uma parte do circuito elétrico, a qual deixa de revitalizar corretamente a zona do corpo a que está ligada. A falta de energia vital provoca uma falha de ligação da região desvitalizada em relação ao restante do corpo, e, como consequência disso, o tecido desvitalizado deixa de atuar em harmonia com os restantes. Ao perder o seu padrão energético, o funcionamento normal das células vê-se afetado e começam a aparecer alterações genéticas que podem ou destruí-las e provocar assim uma doença degenerativa, ou então fazer com que comecem a crescer descontroladamente, provocando assim um cancro. Nossa, tudo isso me lembra o que diz a doutora em física Barbara Ann Breman nos seus livros Mãos de Luz e Luz Emergente a respeito da doença, que me recomendastes quando falávamos sobre o corpo astral. Segundo ela, os problemas psicológicos e emocionais manifestam-se no corpo astral como zonas escuras ou de diversos tons turvos, cuja origem radica nas ideias negativas que se fixam numa pessoa em determinado momento. Se essas persistem no corpo astral sem ser resolvidas, mais cedo ou mais tarde, provocam uma manifestação no corpo físico da pessoa e causam uma doença. É isso mesmo? Ela está certa? Sim, ela está certíssima. Também me fez lembrar os postulados da nova medicina que foram elucidados pelo médico alemão Heike Hammer. Segundo o Dr. Hammer, todo cancro ou enfermidade equivalente ao cancro começa por um conflito emocional extremamente brutal, vivido em solidão. Segundo tipo de conflito, o cancro desenvolver-se num órgão ou outro. Além disso, diz que o conflito emocional afeta primeiro o cérebro, provocando uma espécie de curto-circuito, e a região do corpo que está ligada a essa parte do cérebro é a que sofre posteriormente a doença. Postula também que a cura da doença passa pela resolução do conflito emocional que a origina. Está certo este médico? O que diz está bastante correto, ainda que não 100%, porque nem todas as doenças são originadas por conflitos emocionais, mas sim na maioria. E é verdade que solucionando o conflito emocional se pode conseguir a cura da doença? Sim. Mas para resolver o conflito, tem de haver na pessoa uma mudança muito profunda, porque se a pessoa persiste em manter-se agarrada aos seus egos-sentimentos e reprimir os seus sentimentos, atrás de uma enfermidade virá outra, porque mesmo quando certos conflitos tenham sido resolvidos, aparecerão outros que ativarão os mesmos egos-sentimentos. Portanto, chegamos à raiz do problema. O que é realmente patogênico e causador da doença é o egoísmo e as suas manifestações, e o que é curativo e saudável é o amor e a sua expressão. E isto nunca falha. Mas isto não nos acontece a todos em maior ou menor grau? Quero dizer, não acontecem a quase todas as coisas na vida que nos provocam desgostos de todo tipo e que nos despertam raiva, tristeza e agressividade? Porque eu me identifico bastante com a descrição que você fez a respeito da repressão dos sentimentos e, apesar disso, não tenho cancro. Certo. E por isso quase todos adoecem de vez em quando. Mas para que surja uma doença realmente grave, como o cancro, por exemplo, tem de ocorrer que a pessoa fique emocionalmente apanhada pelo mal-estar emocional, no sentido de que este se converta numa obsessão permanente, que se deixe dominar pelos egos-sentimentos e persista nesta atitude durante um tempo relativamente longo, até ao ponto de perder o sono durante um período prolongado de tempo. Deve, além disso, verificar-se que a pessoa reprima toda forma de alívio e exteriorização desses egos-sentimentos. Então, existe um tipo de personalidade propensa ao cancro? Sim.
A daquelas pessoas que se deixam arrastar pelos egos-sentimentos, raiva, ódio, tristeza, medo, ou as que sentem reprimidas na percepção ou manifestação dos sentimentos. Então, devo chegar à conclusão de que a doença é um castigo por não fazer bem as coisas. Um castigo não, é uma consequência da dor emocional interior. É a própria pessoa quem o provoca e também quem pode remediá-lo, fazendo uma mudança em si mesmo, do egoísmo para o amor, da repressão para a exteriorização da sua autêntica personalidade espiritual. E que sentido faz que uma pessoa que já está tanto sofrendo ainda lhe sobrevenha alguma doença tão grave como essa? Por acaso, já não está sendo o suficiente? Tenha em conta que o mal-estar físico é consequência do mal-estar interior. Neste caso, a enfermidade física atua como sinal de alarme para que a pessoa se dê conta da enfermidade interior de que padece. E isso faça com que ela mude. Sim, mas se uma pessoa não associa a enfermidade física à enfermidade interior, como isso pode ajudá-la? A doença física enfraquece as barreiras mentais que aprisionam a manifestação do interior espiritual e, portanto, ajuda a adquirir maior grau de sensibilidade, tanto a respeito dos nossos próprios sentimentos, como a respeito dos sentimentos e sofrimentos dos outros. E é isso o que pode motivar a pessoa a mudar. E se mudasse, acabaria por se curar? A maioria sim, mas nem em todos os casos. Há danos a nível físico que não se podem mais reparar. E os que não se curam podem chegar a morrer? Sim, podem chegar a morrer. Então, que sentido tem a doença se, ainda que se faça mudança, não se cura e pode, na mesma, morrer? Considera que, do ponto de vista espiritual, a vida física não é mais que um instante da vida real, e que a morte do corpo não é fim nem algo mau, mas sim uma etapa de transição para outra existência menos limitada. A doença é um instrumento de ajuda para a progressão do ser em direção a um nível de compreensão, amor e sabedoria. Como já te disse antes, a doença física enfraquece as barreiras mentais que oprimem a manifestação da sensibilidade interior, sendo isso o que realmente nos serve para evoluir. Há mudanças que possas ter feito em ti mesmo, relativa à evolução no amor, não se perde nunca. Levá-la contigo para o além, para onde vais, e é o mais valioso que podes tirar da tua própria vida. Pode ser o objetivo de toda uma encarnação, pelo que, uma vez conseguido, o espírito pode regressar tranquilamente ao mundo espiritual, satisfeito com o seu trabalho. Na realidade, é a única coisa que levamos quando morremos, as mudanças que passamos por ter feito em nós mesmos, no nosso espírito, porque tudo que seja ganho material fica no mundo material. A isso se referia Jesus quando dizia: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Mas e se a pessoa morre, como vai pôr em prática o que aprendeu? Tendo em conta que o espírito vai continuar a viver de qualquer forma, seja ligado ao corpo ou desligado deste, em ambos os casos, o que aprendeu fará parte dele e servirá para continuar a evoluir. Sim, mas e para os familiares e seres queridos? Não será um golpe muito rude que, depois de passar por uma doença tão terrível, ter lutado e mudado, ainda assim perca a pessoa querida? Seja em caso de doença ou de morte natural, a separação dos seres amados é apenas temporal. Todos nós voltaremos a reencontrar com os seres queridos no outro lado. Tenha em conta que quando alguém nasce no mundo físico, também se está a separar dos seres queridos que não encarnam neste momento.
Todavia, para eles, isto não é um trauma, pois entendem que é uma separação temporária e que o espírito que encarna o faz pelo motivo de progredir espiritualmente. Por isso, não tem a sensação de perda. Quando você quiser desinteriorizar que a vida não termina nunca e que a morte do corpo físico não é o fim, mas apenas um estado de transição para passar para o plano espiritual, muitos dos problemas, traumas e depressões que são consequência da morte do ente querido desaparecerão. E o que se passa com aqueles que não resolvem o seu conflito e morrem em consequência de uma doença? Estagnaram espiritualmente por não terem realizado a mudança que precisavam para superar a sua prova e a si mesmo. São os que deitaram a toalha ao chão, no combate pela superação espiritual, quer dizer, vendo que não avançavam espiritualmente, eles mesmos anteciparam o seu regresso ao mundo espiritual. Virão com as mesmas provas para tentar superá-las nas próximas vidas. Voltemos ao tema da origem da enfermidade. Por acaso não acontece haver pessoas que não têm aparentemente nenhum conflito emocional e são relativamente felizes e que também padecem de doenças como o cancro? O que me dirás de uma criança recém-nascida com uma enfermidade congênita que ainda não tem consciência suficiente para experimentar um trauma emocional? Muito boa sua pergunta. A respeito dos recém-nascidos, tenha em conta que a partir do momento em que o espírito se liga ao embrião, sente e percebe tudo aquilo que acontece à volta deste e também o que sente a sua mãe, e, portanto, é suscetível de desenvolver um trauma emocional durante o período de gestação e que pode ser o motivo do desenvolvimento de uma enfermidade física. Mas é certo que há enfermidades que não estão associadas a nenhum conflito emocional e, portanto, não é essa a origem em todos os casos. São aquelas a que chamamos doenças congênitas, ou seja, que têm uma origem genética, enquanto outras são uma mistura de componente emocional e susceptibilidade genética. Então, neste caso, de onde vem a doença? A sua origem encontra-se nos atos que realizamos noutras vidas. Trata-se de provas para eliminar dívidas acumuladas, atos contra a lei do amor, cometidos por impulso do egoísmo. Eu não entendo o que você quer dizer. O que tem a ver uma doença com um ato do passado? Como se pode transmitir uma doença de uma vida para outra? Pode me explicar melhor? Quando alguém comete um ato contra a lei do amor, pela lei de ação e reação espiritual, este ato fica impregnado no seu espírito sob forma de tóxico psíquico, o que baixa o seu nível vibratório e altera a sua configuração. Esta alteração, por correspondência vibratória, acaba por alterar também os corpos mais densos, o corpo mental e, por conseguinte, o corpo astral, que é o modelo do futuro corpo físico. Se o corpo astral ainda mantiver esta alteração ao encarnar, pode provocar uma alteração no código genético do corpo físico e provocar, assim, uma doença congênita. Portanto, continua a ser certo que o causador da doença é o egoísmo, ainda que seja o egoísmo de uma vida anterior. Sim, mas há alterações genéticas que se sabe que são herdadas, quer dizer, que já vêm na herança genética dos pais. Portanto, não parece que sejam geradas pelo corpo astral do encarnante. Tem a ver? É muito certo que a predisposição para certas doenças se herda geneticamente dos pais. Mas sabei que o espírito encarnante é conhecedor desta circunstância e a aceita. Sabe que é uma prova,
a da incapacidade física ou psíquica, que lhe compete passar em consequências dos atos de outras vidas. Também é uma prova para os pais, que igualmente consentiram na vida anterior a vir a passar nesta vida algum tipo de angústia. Nossa, mas se a gente for dizer isso a alguém que está passando por uma situação semelhante, eles não vão aceitar. Eles vão pensar assim, mas que será que eu fiz? Ou nós fizemos para a gente merecer isso nesta vida? É muito normal que pensem assim, porque para o poderem compreender em toda a sua extensão, primeiro teriam que admitir que existe vida antes do nascimento e que durante este tempo os espíritos criaram as circunstâncias em que agora se encontram numa vida seguinte. Ao fim e ao cabo, trata-se de uma situação transitória, pois que a vida continua para além desta encarnação e da angústia porque estão a passar e da angústia que estão a passar, podem extrair uma aprendizagem no amor, que é o que se pretende. O que dizer aos pais que têm filhos ou familiares com algum tipo de deficiência psíquica ou física que os impeça de levar a vida de uma pessoa normal, seja essa de nascimento ou provocada por alguma circunstância da vida, como um acidente, por exemplo? Tem que agir conforme age com um filho normal, porque o é. Não julgues pela aparência. Olhar para além do corpo e encontrareis uma alma como todas as outras. Vede neste filho um ser querido, não um corpo imperfeito, mas sim o espírito perfeito, e tratai-o conforme o que é, como um ser completo. Posto que por detrás dessa roupagem defeituosa há um ser que vive, sente e percebe igual ou até de forma mais intensa que qualquer daqueles que têm um corpo são. Quem conhece música vai te dizer que a música não procede do instrumento, mas sim que nasce da alma do músico que o toca, e que se o violino estiver desafinado ou partido, não quer dizer que o violinista não saiba tocar, mas sim que temporariamente se vê impossibilitado de o fazer da forma que sabe, e que será capaz de aumentar o seu talento musical independentemente do instrumento que se lhe ponha nas mãos estar mais ou menos desafinado. Não julgue que é um esforço, um sacrifício, falar, exprimir e transmitir sentimentos. E o afeto que dá um filho normal, porque o que o ser não percebe através dos sentidos físicos, percebe-o através dos sentidos do espírito, que são muito mais sensíveis. Sobretudo, para perceber os atos de amor, e se não os retribui como faz alguém como um corpo são, não é porque não o perceba, mas apenas porque a sua parte material o impede de se exprimir no mundo físico da forma que o espírito gostaria. Nada do que façais por ele com base no sentimento será em vão, porque, no mundo espiritual, nada do que se faz por amor e com amor se perde. Já disse e repito-o, a deficiência física ou mental é uma circunstância passageira que terminará uma vez que o corpo se extingua. Mas os sentimentos que foram desportados e fortalecidos através dessa experiência, tanto para o que a padece como para as pessoas ao seu redor, perdurarão como aquisição do espírito para sempre. E isso é o que realmente importa. Mas o que se pode se aprender daí? A sensibilizar-se com o sofrimento próprio e dos outros, porque seguramente noutra vida essas mesmas pessoas que sofrem causaram um sofrimento semelhante aos outros e não quiseram tomar consciência do prejuízo. Esse é o primeiro passo para amar, tomar consciência de que os outros sentem da mesma forma que nós e sofrem pelas mesmas razões que nós sofremos. E qual é o significado espiritual de uma doença congênita que se tenha? Neste caso, a doença é um processo mediante o qual o espírito transfere ao corpo físico
os tóxicos psíquicos que o impedem de se elevar a um nível maior de evolução espiritual. O corpo, através da doença, absorve o impacto do tóxico psíquico e realiza uma espécie de drenagem, como se fosse uma esponja que o absorve e contribui assim para a sua eliminação. Quer dizer, o espírito transfere a carga tóxica para o corpo físico, que atua como uma espécie de pano que absorve a sujidade. Esta sujidade é a que provoca a doença ao nível físico, porém contribui para limpar os corpos mais sutis, da mesma forma que se de um sistema de drenagem se tratasse. Também há espíritos que escolhem utilizar a doença nesta vertente de sistema de drenagem de tóxicos, na parte final da sua vida. Quer dizer que ainda não tinham sofrido nenhuma doença grave durante a vida e quando se aproxima o momento da desencarnação, uma vez que já não vão utilizar mais este corpo, aproveitam para transferir para ele uma parte da carga de tóxicos psíquicos que acumularam nos corpos mais sutis e assim se limpam. Este caso é muito frequente e porque muito se tente fazer por evitar a desencarnação, isso é totalmente impossível, pois não se trata de nenhum conflito emocional em marcha, mas sim de uma depuração espiritual. Nossa, tô pasma com essa informação. E se o espírito comete um ato contra a lei do amor? Será na vida seguinte obrigado a passar por uma doença? Não. Como dissemos, há diversas formas de eliminar o tóxico psíquico. Com os atos de amor, começando pela separação do mal que se causou, elimina-se o tóxico do espírito sem necessidade de passar por uma doença. Pois isso digo que antes, se o causador da doença é o egoísmo, o amor é o antídoto e o remédio de todos os males. Portanto, não tem que ser necessariamente através das doenças para se desfazer delas. Mas devido ao que está uma forma rápida de serem livres delas, muitos espíritos escolhem-na. O que é verdade é que, enquanto não se faça nada para eliminar, a carga tóxica continua presente, impedindo o progresso do espírito em direção aos níveis mais elevados de amor e felicidade. Você pode me explicar melhor esta parte, onde cita que a doença pode ser uma mistura de componente emocional e susceptibilidade genética? Sim. Há espíritos que vêm para enfrentar determinadas provas, para evitar deixar-se levar pelo materialismo e recordar o propósito espiritual que os levou a encarnar. Utilizam a doença como recordativo. Quer dizer, a doença apenas surge se o espírito se desviar do caminho que previamente traçou. Como se das bandas sonoras que existem nos lados das estradas se tratasse, que servem para evitar o condutor de sair para a sua outra faixa. Enquanto outras pessoas nas mesmas circunstâncias não desenvolveriam uma doença importante, a pessoa com susceptibilidade ou predisposição genética para uma determinada doença tem um limiar de ativação mais baixo. Quer dizer que um estímulo emocional de menor intensidade é suficiente para ativar a doença. Então, pelo que dizes, se a doença é causada realmente por conflitos emocionais desta vida e se resolve, neste caso, com a solução do conflito, ou então por doenças congênitas, se de um processo depurativo se tratar, não se podendo, neste caso, curar a doença, pergunto-me: os tratamentos farmacológicos que se utilizam atualmente, por exemplo, para o cancro, servem para alguma coisa? Os tratamentos atuais, isto é, a quimioterapia, a radioterapia, tentam eliminar o sintoma, que é uma proliferação celular, mas não eliminam a doença, porque não atuam sobre a sua origem.
Ao danificar o DNA, causam lesões celulares muito profundas que em muitos casos são permanentes se não forem e não podem regenerar. É difícil entender como, se pensais que o cancro é provocado por alterações genéticas, utilizais como tratamento para o mesmo agentes que provocam tais alterações. Então você quer dizer que os fármacos são maus? Nem todos, mas sim. Os que são agressivos porque provocam mais prejuízos do que benefícios, por exemplo, os anti-inflamatórios, os corticoides e alguns imunossupressores podem ser úteis em determinados momentos. A farmacologia bem utilizada pode ajudar tanto na recuperação da saúde nos casos em que a doença vem desta vida e, portanto, é curável, como aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida nas doenças que não têm cura. E os que se curam de um cancro depois de um tratamento farmacológico? Se se curarem, é porque ou resolveram o problema emocional que o originou, ou porque, na realidade, a doença era benigna, não apenas porque se eliminou o sintoma. Se o mal emocional ou espiritual persistir, o cancro reaparecerá, ainda que seja noutro lugar próximo, depois de se lhe ter tido extirpado o primeiro tecido afetado. O que aconselhas, então, num nível físico, para tratar um cancro? Alimentação frugal, vegetariana e muitas vitaminas. Muito descanso e tranquilidade que permitam ao corpo concentrar-se na eliminação das células anormais e utilizar terapias não agressivas que não ataquem o organismo, mas sim que o ajudem a regressar à normalidade. Então, o corpo astral se desvitaliza por causa da persistência nos egos-sentimentos. E isso, deixado à solta, acaba por provocar a doença física. Poder-se limpar energeticamente o corpo astral para melhorar a saúde? Sim, através da realização de determinados exercícios yoga, mediante o aporte energético canalizado para outra pessoa, Reiki, ou algum aparelho emissor de bioenergia, podem drenar os fluidos maus e fazer chegar a energia vitalizada. O tratamento energético atua terapeuticamente sobre o corpo energético, contribui para a restauração do fluxo energético através da drenagem de energia esgotada e a entrega de energia renovada por zonas. O tratamento bioenergético contribui para a recuperação da doença e para aliviar os sintomas. Mas, se a pessoa persiste nos seus maus hábitos psíquicos, o desequilíbrio do corpo astral voltará a produzir-se e, portanto, a doença física voltará a manifestar-se. Por isso, é necessário abordar a cura de forma global, ou seja, espiritual, mental, energética e física. Reiki, você citou Reiki. O que é Reiki? O Reiki é um método de cura natural que utiliza a energia vital universal, a qual ajuda a sarar doenças físicas e mentais. Reiki é o nome que lhe deu o sacerdote japonês que o redescobriu e significa energia vital universal. Ainda que agora se tenha popularizado com este nome ou com o nome de terapia bioenergética, a transmissão de energias para melhorar a saúde tem sido utilizada desde há milhares de anos com diversos nomes, como passe magnético ou prana. É a imposição de mãos de Jesus, a cura pela graça. Em que se baseia o Reiki? A prática do Reiki fundamenta-se no emissor ou canal que, através das suas mãos, é capaz de transmitir energia vital a um receptor, que pode ser ele mesmo ou um outro ser vivo.
humano, animal ou planta, com o fim de aliviar ou eliminar transtornos e doenças. O reiki atua sobre o corpo astral e contribui para eliminar bloqueios energéticos provocados por maus hábitos psíquicos, mas também no caso de transtornos de origem inteiramente física, como traumatismos e intoxicações, pois reativa o fluxo energético nas zonas danificadas e contribui para aliviar as dores e acelerar o processo de regeneração dos tecidos. O conhecimento da constituição do corpo astral, dos fluxos de energia, dos chakras e das relações entre os problemas emocionais e o local físico afetado ajuda a colocar as mãos na posição correta para que o fluxo energético nas zonas lesadas se reative. Mas de onde vem essa energia curativa? Do emissor, do universo? De onde que vem? A energia vital encontra-se em todos os cantos do universo e o passador de reiki tenta concentrá-la e dirigi-la para a pessoa que necessita dela. Às vezes o passador, o reikiano, se por alguma razão não o consegue mover de seu ambiente, pode ceder à sua própria energia vital. Também há que ter em conta que muitas pessoas contam com a ajuda de entidades espirituais concretas que as ajudam na transmissão de energias, potenciando enormemente a sua capacidade. Pode-se dizer neste caso que o trabalho mais consciente o fazem os espíritos e o que o reikiano atua como um instrumento para que os espíritos terapeutas possam aceder ao plano físico energético. E que razões pode haver para que alguém tenha de ceder a sua própria energia? Devido ao sobreesforço, falta de concentração, de relaxamento, falta de vontade, desinteressada em ajudar, maus hábitos psíquicos e físicos. Se acontecer assim, depois de uma sessão de reiki, o reikiano vai se encontrar abatido, falho de energia e, inclusivamente, poderá replicar alguns dos sintomas de mal-estar físico do receptor. E o que é preciso para poder ser um reikiano? Reparai o mais importante. Para que o reiki funcione, é a vontade do emissor em ajudar os seus semelhantes em um nível vibratório do corpo astral elevado, o que se consegue com a prática do amor. Também é importante uma boa predisposição do receptor para receber a energia, e isso baseia-se na confiança e na sinceridade. Se uma pessoa não está predisposta para receber a energia porque não acredita que seja possível, ou desconfia do emissor, ou porque não está disposta a fazer mudanças a favor do amor e renuncia ao egoísmo, os seus chakras estarão fechados e, por muito potente que seja o reikiano, a energia não entrará. É semelhante ao que acontece com a rádio, em que, para se poder ouvir um programa, faz falta um bom emissor com um sinal potente, mas igualmente que liguemos o receptor de rádio e o sintonizemos na frequência correta. A partir daí, e como acontece com os desportos, a prática continuada vai fazendo com que cada vez a capacidade de transmissão de energia aumente e seja de maior vibração. Com uma vontade de ajudar desinteressada, conseguem-se sempre os melhores resultados. Além disso, também a limpeza a nível físico contribui para que a energia não diminua a sua vibração quando passa pelo canal. Isto implica numa dieta vegetariana e a ausência de consumo de substâncias perniciosas para o organismo, como álcool, tabaco ou qualquer outro tipo de droga. É verdade que, se para poder transmitir energia, tem de se ter os chakras abertos por algum mestre iniciado em reiki? Não. A capacidade de transmissão depende da capacidade evolutiva do espírito, da sua vontade em ajudar os outros e da prática. Quanto mais desinteressadamente atue, maior ajuda da prática no mundo espiritual receberá.
A função de um mestre é de ajudar que o aluno desenvolva suas potencialidades, mas também pode ser autodidata. Como no desporto, com a prática aumenta a capacidade e com a vontade de ajudar os outros, recebe-se a ajuda do mundo espiritual de que se necessite, já que é no mundo espiritual onde estão os autênticos mestres da transmissão de energias. Sabe, eu ouvi dizer que existem cursos em que se cobra para adquirir níveis de Reiki. Qual que é a tua opinião a respeito? Que é um negócio como foram as bulas de indulgências, que te prometiam um lugar no céu com escritura e tudo a troca de dinheiro. Por quê? Se o primeiro que o redescobriu, Isui, o fez de forma grátis, os que vieram depois dele se puseram a cobrar. Repito, não faz nenhuma falta que alguém te inicie para começar a fazer reiki e ainda menos que alguém te peça dinheiro em troca. Por muita pompa e renome que tenha, se aproveita para ganhar dinheiro com isso, é porque não é alguém tão elevado como se diz ser. Um verdadeiro mestre não cobra por algo que não lhe pertence, sendo apenas o seu transmissor. Nem se faz chamar mestre, porque é humilde. Aí tendes o exemplo de Jesus, que curou muita gente com a energia e ensinou a fazê-lo aos seus discípulos e jamais, jamais cobrou nada. Mas além disso, há gente que cobra, já não pelos cursos, mas sim pelas sessões de Reiki. O que você acha disso? O que se recebe gratuitamente, quer dizer, a energia universal, que não é patrimônio de quem o transmite, e lhe é permitido utilizá-la sem pagar, deve dá-la da mesma maneira. Os que cobram pelo reiki apenas podem contar com a sua própria energia e com a que consigam reunir à sua volta através do seu esforço. Mas não devem esperar ajudas de entidades espirituais de alta vibração, porque para sintonizar com elas faz falta limpeza do coração e vontade desinteressada em ajudar o próximo, e os que cobram pelo reiki não têm vontade desinteressada, mas antes interessada em tirar partido econômico da sua prática. Bem, mas muitos dizem que não é para ganhar dinheiro, mas sim porque ao dedicar tempo ao reiki, o retiram do trabalho remunerado e então eles precisam cobrar para poder viver de alguma forma. Pois então, que não tentem viver da transmissão de energias. Pode-se ter um trabalho remunerado noutra atividade que sirva para se manter economicamente e apenas praticar o reiki nos tempos livres. É só uma questão de querer. Mas, além disso, acontece que muitos dos que cobram pelo reiki não procuram apenas o sustento, mas sim enriquecer à sua custa, porque praticam um tarifário que, mais que limpar a aura, limpam o bolso dos incautos que caem nas suas mãos. Como o próprio Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Se precisa se manter materialmente, procura fazer com um trabalho material, não com um trabalho espiritual. Não misture dinheiro com a espiritualidade porque a suja. Por acaso os guias espirituais cobram de você pela ajuda que te prestam? Pois se eles não o fazem, segue o seu exemplo e não faça também. E se julgas que tendes licença para cobrar porque a capacidade procede de vós mesmos, pois isso é o que tereis, apenas podeis contar com a sua própria energia. Notai bem, não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou traduzindo em linguagem atual, não se pode servir o amor e ao egoísmo ao mesmo tempo, porque são conceitos antagônicos e incompatíveis. Mas também tem aqueles casos que dizem que se trata de uma permuta e em troca de se receber energia tem que se dar alguma coisa, seja dinheiro ou outra coisa. Então são pessoas que não conhecem ou não querem conhecer o amor incondicional, o dar em troca de nada. Não são bons exemplos a seguir.
ainda que se procurem revestir externamente de aparência espiritual. Se esse tipo de coisas se não tiveram em conta, afinal, com o movimento de ressurgimento espiritual, passar-se ao mesmo que aconteceu com o cristianismo, em que uns quantos se auto-erigiram em sumo mestres dos outros e começaram a controlar e a manipular os ensinamentos para satisfazer as suas ânsias de riquezas materiais e poder. Bem, então o reiki pago funciona ou não? Pode até funcionar, mas os resultados conseguidos serão sempre muito mais pobres do que com o reiki gratuito. Depende da vontade em ajudar. Na maioria, haverá uma mistura de sentimentos, vontade de ajudar os outros e de egoísmo de querer fazê-lo em troca de alguma coisa. O que se ganha de bom pelo sentimento perde-se pelo interesse. Tenha em mente uma coisa: o egoísmo não é curativo, porque procura receber em vez de dar. As pessoas entregues ao egoísmo não podem ajudar os outros, simplesmente porque não querem. É importante analisar se o que fazem é para ajudar os outros ou unicamente se querem servir dos outros para se engrandecer a si mesmos, ou para resolver as suas necessidades ou expectativas materiais. Por que julgais que Jesus era tão bom passador de energia e podia conseguir resultados tão formidável, potentes e rápidos que foram considerados milagres? Porque ele era um espírito que tinha conseguido sentir o amor incondicional, a manifestação desse amor no plano energético. E é energia de alta vibração, que tem o poder de curar feridas físicas e espirituais. Muitos bem gostariam de poder chegar a fazer o que Jesus fez, mas falta-lhes o essencial. Amar incondicionalmente, renunciar ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho e à soberba. Queres fazer o que Jesus fez? Então deixai de fazer passar o prato da coleta cada vez que façais algumas coisas pelos outros. Se Jesus tivesse cobrado por fazer o que fazia, simplesmente não o teria podido fazer, porque nem teria sido um ser elevado, nem teria tido a assistência de espíritos elevados. Alguma consideração final a respeito da doença e do seu significado? Sim. Que a doença não é nenhuma fatalidade do destino e nenhum castigo de Deus, mas sim uma ferramenta de crescimento espiritual. As doenças adquiridas nesta vida surgem como consequência de não se saber ou não se querer assumir as provas que foram selecionadas para serem vividas nesta encarnação, ou porque se reprimiu o interior espiritual, ao não se agir e nem viver de acordo com os sentimentos. Neste caso, a doença física atua como um alarme da doença interior que nos pretende motivar a mudar. No caso de doenças congênitas ou kármicas, a sua origem encontra-se no atos que realizamos noutras vidas. São provas para saldar dívidas acumuladas no processo através do qual o espírito transfere para o corpo os tóxicos psíquicos que o impedem de se elevar a um grau mais elevado no nível de evolução espiritual.